Pois bem, vamos para a segunda aula no seu livro. Irmãos, perigos na igreja. Um dos perigos na igreja que um obreiro tem que atentar e um pastor tem que sempre atentar e prestar atenção é o espírito independente. O espírito independente é uma pessoa perigosa. Um pastor nunca pode confiar em uma pessoa que tem um espírito independente na igreja. Uma pessoa que eu vejo na igreja que quer ter um espírito independente, eu já fico abrindo os olhos com ela. Ela vai me trair lá na frente. É uma pessoa perigosa. É uma pessoa perigosa. O espírito independente rodeou sempre o povo de Deus. Rodeou sempre aqueles que serviam a Deus. Davi sofreu demais com o espírito independente. O espírito independente, o que é, pastor? Aquela pessoa que ela ama a sua liderança, mas ela toma a decisão sem consultá-lo. É uma pessoa, um espírito independente. Por exemplo, Joabe. Joabe tinha um espírito independente. Ele amava Davi, mas ele fazia as coisas sem consultar Davi. Ele morria por Davi, mas Davi dizia uma coisa, ele ia passar por cima do que Davi dizia. Davi fazia um pedido, ele fazia como ele queria, não era como Davi mandava. É um espírito independente. É uma pessoa perigosa. Não se pode confiar. Não se pode dar corda para esse tipo de pessoa, porque essa pessoa lá na frente vai querer tirar o trono de você. Essa pessoa lá na frente vai tentar tirar o poder que você tem e ela vai diminuir a sua autoridade diante das outras pessoas. Davi sofreu muito com o espírito independente que rondava a vida de Joabe. Então nós vamos aprender sobre esse espírito independente. Abra sua Bíblia no livro de Samuel, 1 Samuel, ou 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo número 3. 2 Samuel, capítulo número 3. Irmãos, abra esse texto e guarde ele. Deus não criou ninguém para ser independente. Vamos para os jovens, vamos para dentro de casa. O espírito independente persegue os filhos, persegue esposa, persegue maridos, persegue obreiros, persegue pastores. O que é o espírito independente? Eles querem ser independentes, ninguém manda em mim, mas Deus não criou nenhum ser humano na face da terra de nascer e que vai nascer até hoje com espírito independente. Todo mundo tem que estar submisso a alguém. Todo mundo tem que se submeter a uma autoridade. Todo mundo que nasceu até hoje tem que estar submisso a alguém. Não tem jeito. Quando o filho nasce, já nasce submisso a sua mãe e seu pai, porque ele não pode fazer nada. E quando vai trabalhar, eu não sou submisso a mãe e a pai. No dia que for trabalhar, você vai ser submisso a seu patrão e ele vai lhe humilhar. É diferente de mãe e de pai. Você não tem um espírito independente. Quando a pessoa quer ter um espírito independente, é uma pessoa perigosa. Aí eu coloquei no seu livro. Irmãos, preste atenção. Qual é a diferença do espírito independente? O espírito independente é um espírito de uma cobra. É o espírito de uma serpente. A pessoa que tem um espírito independente é um espírito de uma serpente que está caminhando com ela. Por quê, pastor? Porque ovelha depende de pastor. Deus sempre coloca liderança em todas as áreas do mundo. Tem que ter liderança. Numa empresa tem que ter liderança. Na igreja tem que ter alguém por cima. Seja lá onde for, tem que haver uma liderança. Numa casa dessa, numa fazenda dessa, tem a liderança. Tem o seu senhor, tem um dono dela, tem alguém que lidera. Ninguém pode ser independente. Por quê? Porque a pessoa que quer ser independente, ela que se assemelha a si Satanás. Ela se parece muito com o diabo. Ele quer sair debaixo da liderança e quer liderar. Ele quer sair debaixo da cobertura e quer sempre estar por cima. Irmãos, perceba, você nunca vai ver um rebanho de ovelha. Você nunca vai ver um rebanho de serpente seguindo a um pastor. Você nunca vai ver um monte de serpente seguindo. Um detalhe, uma serpente quando nasce, ela não segue nem sua mãe. Uma serpente quando ela sai do ovo, sabe o que acontece? Ela já sai assim, ó, e vai embora. Uma serpente depois que nasce, nem um dia sequer ela se passa com sua mãe. Sabe por quê? Porque ela tem um espírito independente. Ela não quer ser submissa. Ela não se submete a ninguém, ela vai se embora. Ovelha é diferente. Ovelha, ela é sempre independente. Ela é sempre dependente.
O cristão ovelha, o obreiro ovelha, seja lá o que for, ele está sempre dependendo. Ele está sempre dependendo do pastor. Ele está sempre dependendo dos irmãos. Ele está sempre dependendo das pessoas. Porque dependência não quer dizer que você seja fraco. Porque você depende de alguém não é fraqueza. Pelo contrário, quando se está dependendo de alguém, quando você se torna-se submisso a alguém, significa aquilo que você vai se tornar lá na frente. Lá na frente, melhor. A liderança de quem lidera passará para você. Josué foi independente, ele se submeteu à autoridade de Moisés, ocupou o lugar de Moisés. Ruth se submeteu à autoridade de Noemi. Lá na frente ela ficou mais conhecida do que Noemi. Porque todavia, quando você se submete, você entra dentro de uma lei que Deus estabeleceu, que aquele que se submeter receberá. Por Jesus diz: pois aquele que se humilha será exaltado, mas quem se exalta, tem um espírito dependente, será humilhado. Nós não somos serpentes, nós somos ovelhas. E obreiros não pode ser uma serpente. Irmãos, quando você vê um pastor, principalmente no Oriente, nos países no Oriente, você vê os pastores caminhando, as ovelhas atrás. Eu vi um vídeo na internet esses dias muito lindo, que umas moças do lado de fora e umas pessoas chamaram, gritavam as ovelhas lá no pasto. Gritavam as ovelhas comendo, não estavam nem aí. Mas quando o pastor veio e gritou, que ele falou aquele balido, não era brasileiro, que ele falou aquelas palavras, as ovelhinhas veio tudo correndo para onde estava o seu pastor. Por quê? Porque ovelha segue, serpente não segue ninguém. Serpente, ela é independente. Está cheio de pessoas no nosso século 21 hoje. Está cheio de pessoas: pastor, não mande de mim. Eu não preciso de pastor. Eu não preciso de ninguém para me ensinar. Quem manda em mim sou eu. Meu negócio é com Jesus. Não pode ser. Porque Jesus não vai descer aqui na terra para lhe pastorear. Se Jesus deixou pastores, se Jesus deixou obreiros, se Jesus deixou Pedro, se Jesus deixou João, se Jesus deixou Paulo, se Jesus deixou obreiros, é porque alguém ia ocupar o seu lugar. Ele não vai estar aqui para pastorear ninguém. Existe muitas pessoas com o espírito de Mica. Mica é um espírito independente. No livro de Juízes, no capítulo 16 de Juízes, ninguém fala sobre Mica. Mica um dia disse: eu vou ser um sacerdote independente. Ele não era da tribo de Levi, ele não era da tribo de ninguém. Ele simplesmente fez um éfode para ele, colocou no peito e saiu dizendo que era sacerdote. É uma geração de Mica, tem um espírito que é independente. Pega o seu livro, vamos ler no seu livro. Porque o que está escrito no seu livro, na sua apostila: Deus não levanta ninguém para ser um espírito independente. Ninguém pode ser independente. Ele nos faz ovelhas, porque temos um pastor, e ele é um pastor. Eu coloquei aí o versículo Salmo 23, ó. Quando alguém quer viver independente, sem obedecer, Deus vê como rebelde, como Lúcifer, o que queria ser dono dele mesmo, a ponto de não respeitar a autoridade do Senhor e desprezando o seu cajado. Você já viu um rebanho de ovelhas seguindo um pastor? Claro. Aí eu tenho outra pergunta: você já viu um rebanho de serpentes e cobras seguindo um pastor? Certamente a resposta é clara: não. Cobras têm um espírito independente. Versículo embaixo: é tipo de muitos que pensam que pode fazer e que não quer obedecer ao seu pastor e não aceita, enfim. Aí você vai ler no seu livro. Agora nós vamos perceber, irmãos, biblicamente falando, e vamos encontrar na sua Bíblia as pessoas que têm um espírito independente. A primeira pessoa que tem um espírito independente: Joabe. O livro de 2 Samuel, capítulo de número 3. 2 Samuel, capítulo número 3. Olha o que está. Irmãos, abra sua Bíblia. Continua um espírito independente. Joabe ele tinha um espírito independente. 2 Samuel capítulo número 3, a partir do verso 22 é o que está escrito: e naquele momento os soldados de Davi e Joabe voltaram de um ataque trazendo muitos bens. Abner, porém, já não estava com Davi em Hebrom, porque Davi tinha deixado partir em paz. E quando Joabe chegou com todo o seu exército, contaram-lhe que Abner, filho de Ené, se apresentara ao rei e que tinha deixado ir em paz. Então Joabe foi falar com o rei e disse: o que fizeste? Abner veio à tua presença e deixaste ir?
Conheces Abner, filho de Né? Ele veio para enganar-te, observar os teus movimentos e descobrir tudo o que está fazendo. E saindo da presença de Davi, Joabe enviou-lhe mensageiros atrás de Abner, e eles trouxeram de volta desde a cisterna de Sirá, mas Davi não ficou sabendo disso. E quando Abner retornou a Hebrom, Joabe o chamou à parte, na porta da cidade, sob o pretexto de falar em particular, e ali mesmo feriu no estômago, e Abner morreu por ter derramado sangue de Azel, irmão de Joabe. Mais tarde Davi soube o que tinha acontecido, diz: eu e o meu reino perante o Senhor somos para sempre inocentes do sangue de Abner, filho de Né. Perceba, Joabe tinha um espírito de Davi. Davi tinha feito aliança com Abner, e Joabe foi lá e matou Abner. Ou seja, sem que Davi soubesse, irmãos, a pessoa, é muito fácil descobrir uma pessoa que tem um espírito independente dentro da igreja. Eu percebo na hora. Eu vou logo perceber nas pessoas. São traços que você tem que perceber. Perceba-se quando uma pessoa numa igreja, no dia que você tiver pastoreando na igreja, que você perceber que tem uma pessoa na igreja, principalmente um obreiro dentro da igreja, que ele está tomando as decisões dentro da igreja, por trás das suas costas, sem você saber, e quando você vai perceber, já foi feito aquilo ali. Mas como que foi que concordou com isso? Quem mandou isso? Quem disse que era para ser feito? Tenha cuidado, é um espírito independente. Se ele muda esse copo sem a sua direção, pode ter certeza, ele pode mudar a igreja inteira sem a sua direção. Porque quem muda as pequenas coisas quer mudar as grandes coisas. Está entendendo? Porque o alvo de quem quer mudar as grandes coisas começa mudando as pequeninas. Joabe fez isso assim. Ora, Davi fez aliança com ele. Davi fez amizade com Abner. Então vem Joabe por trás e mata Abner. Ele rompe a aliança. Então nós temos que atentar para o espírito independente. Joabe sempre vai ganhar nesse espírito independente. Se você abrir sua Bíblia, no livro de 2 Samuel, capítulo 18, a partir do verso 9, Joabe saiu para perseguir Absalão. A Bíblia diz que Absalão se levanta-se contra Davi, e vocês conhecem toda essa história. E o texto diz que quando Joabe saiu atrás de Absalão, a Bíblia diz que Davi faz um pedido: Joabe, não mate o meu filho, por favor, não mate. Quando ele chega lá, ele encontra Absalão pendurado com os cabelos. Há quem diga que de ano em ano, quando ele cortava, dava-se 2 quilos de cabelo, perdido, beirando 2 quilos, dependendo do peso que se mede. Porque sempre, irmão, que vamos dizer data bíblica, sempre que vamos dizer pesos e valores, você nunca pode dizer certo, tem que dizer aproximadamente. Aproximadamente era tantos anos, aproximadamente era esse peso, aproximadamente era esse valor, porque não se sabe certo qual era o valor, porque há uma variação entre os pesos. Por exemplo, um côvado. O que é um côvado? Um côvado, dependendo do braço da pessoa, porque um côvado se media dessa ponta aqui até aqui, dependendo do braço da pessoa. Um côvado do meu braço certamente vai dar 45 centímetros a meio metro. Uma pessoa que tem um braço menor vai dar menor. Então, varia-se muito, mas é aproximadamente 45 centímetros a 50 centímetros. Um côvado. Por exemplo, então, a Bíblia diz que Absalão, que era um homem muito bonito, seu cabelo dava 2 quilos por ano, então quando ele cortava, dava 2 quilos de cabelo por ano. Imagina um homem desse, os cabelos dele eram, o que era que ele usava na cabeça? As irmãs têm muita inveja, porque o cabelo dele crescia. Ele cortava todos os anos e dava 2 quilos de cabelo por ano, era cabelo, irmão. Ele ficou empendurado pelos seus cabelos. Davi disse: Joabe, não mate Absalão, não mate, traga o meu filho de volta. A Bíblia diz que um servo disse a Joabe: Absalão saiu em um muro, estava pendurado junto a Joabe, chegou lá e matou Absalão. Davi disse que não era para matar, ele foi e matou. O que é isso? Espírito independente. Ele vai lá e mata.
E quando ele matou, passou por cima da ordem de Davi. Davi deu uma ordem, ele passou por cima. Irmãos, ainda mesmo que seja errado, a orientação, ainda mesmo que você pareça errado, a visão do líder, ainda mesmo que pareça errado, a visão do pastor, pode ficar tranquilo, ele sempre está na direção de Deus. Porque às vezes, Deus, irmãos, ele quer testar a liderança, ele quer testar os liderados. Às vezes Deus faz o pastor errar em uma decisão, para que o pastor aprenda e saiba quem é que está lhe seguindo. Quem é que está seguindo? Quem é que está lhe seguindo? Porque você só sabe quem está te seguindo quando você afronta. Quando você afronta a igreja, quando você afronta os obreiros, quando você afronta alguém, você vai descobrir quem está te seguindo. Porque quem não está te seguindo não suporta a afronta. E quem está te seguindo vai baixar a cabeça, ainda mesmo que pareça errado, ele vai, eu vou ficar no meu canto, seguindo a Deus e ouvindo o que ele está falando, e você vai descobrir quem está te seguindo. É só assim que você descobre quem está lhe seguindo. Aqui Paulo escreveu a Timóteo, e descreve: Timóteo, meu filho, eu vou te dar um conselho. Prova-se então o diácono, prova eles, aperta eles, e vamos saber quem vai estar seguindo. Vamos saber de fato quem são os diáconos. Você vai apertar ele, você vai rejeitar, você vai provar esses camaradas primeiro, e você vai saber se eles de fato estão sendo diáconos, estão te servindo de verdade. É só assim que dá para descobrir. Então, irmãos, nós vivemos em uma geração assim, em uma geração que o povo quer seguir independente. Eles querem tomar as suas decisões sem consultar a sua liderança. Eles acham: não, eu estou na vontade de Deus. Tudo que sai debaixo da liderança não está na vontade de Deus, é a sua vontade. Não, é Jesus que está me direcionando. Jesus, isso aqui vale para todas as coisas. Vale para esposo, vale para esposa. A esposa que diz: eu estou na vontade de Deus. Mas se não está na vontade do seu esposo, está fora da vontade de Deus. Porque primeiro Deus vai falar com o teu esposo. Primeiro a cabeça é ele. Primeiro Deus vai usar. Se você passa por cima da autoridade que Deus deu para ele, você não está na vontade de Deus. Glória a Deus. Fique sabendo Glória disso. a Deus. Não está. Porque quem é a sua autoridade? Glória a Deus. Quem é a sua autoridade? Me diga, quem é a sua autoridade, irmão? A autoridade da casa sempre será o homem. A autoridade da igreja é o pastor. A autoridade da empresa é o seu chefe. A autoridade em todo departamento tem uma liderança. E sempre alguém está por cima. E quando você passa por cima, passou por cima de preceitos. Não se pode passar por cima de preceitos, porque isso vai gerar uma tragédia. Então Joabe passou por cima. A Bíblia diz, irmãos, que a Bíblia diz no livro de 1 Reis, a partir do versículo 17, capítulo 17. Olha como era o espírito que habitava em Joabe. A Bíblia diz que Davi já está velho, já está doente. A sunamita que era a sunamita, essa sunamita que confortava aquela virgem, que confortava Davi, era a mesma moça que Davi se apaixonou lá em Cantares. A moça que Salomão se apaixonou e amava ela, era aquela moça que dormia com seu pai, era aquela moça que pegava e aquecia Davi. Davi já estava velho, Davi sofria de uma doença de hipotermia. Quando a temperatura do corpo está se perdendo, a temperatura do corpo. E tendo Davi hipotermia, ele estava doente, porque Davi, irmãos, ele era um guerreiro. E sendo Davi um guerreiro, ele dormia muitas vezes no relento. E Israel é assim: durante o dia, na região da Palestina, principalmente naquela região, durante o dia o sol chega a 40 graus, de quentura, mas à noite às vezes chega abaixo de zero. Davi dormiu muitas vezes no relento. Ele era um homem de guerra, ele ia para a guerra, lutava. Então ele sofre com a doença de hipotermia. A temperatura do corpo normal começou a se perder, ele vai perdendo a temperatura. Então chama-se as virgens para aquecer o rei. Chamou-se uma virgem que ela era muito preparada. É uma virgem que imagina uma mulher bem preparada para saber cuidar e aquecer um rei. Davi, se Davi tivesse 18 anos, certamente ela não acordaria da mesma forma, porque Davi, certamente Betseba teria perdido o lugar para aquela moça. Eu tenho certeza absoluta, porque era uma moça preparada. Manda buscar aquela moça oriunda de uma região, e quando ela chega, aquece Davi. E os dois filhos de Davi ficam apaixonados por ela. Tanto Salomão como Adonias. Só que Salomão foi quem deu a melhor, porque ela também era o propósito de Deus. Ela e Salomão se apaixonaram. Porque tem pessoas, irmãos,
que dizem Davi era apaixonado pela rainha de Sabá. E todo mundo dizem, e você vai ver muita gente pregar, que a Sunamita era a rainha de Sabá. Está escrito aonde? Está escrito aonde? Vai provar como? Como é que você vai provar? A rainha de Sabá é a Sunamita. Até o filme que fizeram, o filme de Salomão, mostra no filme que é a rainha de Sabá que era a Sunamita que Salomão era apaixonado. Por quê? Porque ela diz, não olheis por eu ser morena, porque eu estou cuidando da vinha dos meus irmãos. Não tem nada a ver. A Sunamita era a moça que aquecia Davi. Abra sua Bíblia em 1 Reis. Abra sua Bíblia em 1 Reis e vamos ver se é verdade. Livro de 1 Reis, capítulo número 1. A velhice de Davi. Ó. E sendo o rei Davi já velho, e entrando em dias, ou adiantado de idade, envolvia-se com roupas, porém não se aquecia. Então lhe disseram os seus servos, procura-se para o rei, nosso senhor, uma jovem donzela que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, e durma nos seus braços, para que o rei nosso senhor se aqueça. E procuraram, olha aí, ó, pois por todos os limites de Israel, uma jovem formosa, acharam Abisaque, Sunamita, e trouxeram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa. Aí Salomão usou sempre esse texto, formosa. E era sobremaneira formosa, e cuidava do rei, e servia, porém o rei não o possuiu. O rei não o possuiu, porque ele não podia possuir. Davi já estava muito velho, como ele ia possuir esta moça? Mas só que Salomão já estava de olho nela. Ela não era de Israel. Essa moça, ela era oriunda, ela morava aí quando Salomão diz assim, eu venho das tendas de Quedar, ele diz, eu vi as tendas de Quedar. As tendas de Quedar, olha como eram as tendas de Quedar. Era uma tenda vermelha e ela se camuflava conforme o sol. Por exemplo, eles armavam a tenda no meio do deserto, as tendas eram um pouco vermelhas, perceba. E ela era cheia de furo, as tendas de Quedar. Ela era toda furada. Quando o sol batia nas tendas, o que fazia? As tendas lumiavam por dentro, porque os furinhos faziam que a luz do sol passava pelas tendas. Pastor, mas quando chovia, o que era que acontecia com a tenda? Chovia dentro? Não. Quando chovia as tendas de Quedar, os buraquinhos se fechavam. E ela morava na tenda de Quedar. E quando era de tarde, que o sol estava saindo, como as tendas eram parecidas um pouco vermelha, quando a luz do sol batia na tenda e batia no deserto, camuflava as tendas. Porque a tenda ficava da cor do deserto. Ela diz, eu tenho umas tendas de Quedar. E no meio do deserto amava a tenda. E ela ficava escondida no meio do deserto. Se olhasse de longe, não dava para perceber se tinha uma tenda no deserto, porque a tenda ficava da cor do deserto. Quando chovia, a tenda fechava. E de dentro da tenda iluminava dentro. E essa tenda tem muitos segredos sobre essa tenda, mas estamos falando de um espírito independente. Mas esta moça é exatamente essa moça. Davi, Salomão vai reinar. Deus suscita no coração de Davi que Salomão seria o rei de Israel. Então o que vai acontecer? O espírito de Joabe vai atacar mais uma vez. O espírito de Joabe, o que ele vai fazer? Ele não aceita que Salomão reine. Por quê? Porque Salomão é filho de Betseba, que veio de um adultério, que veio de um assassinato, que ele mesmo, Joabe, foi quem fez o trabalho para matar Urias. Ele põe Urias na frente da batalha, então Urias morre. Então Joabe sabia de tudo que Davi fazia. Irmãos, Joabe, ele morria por Davi. Se alguém viesse matar Davi, era capaz de ele dar ele para ele morrer. Me mate, mas não mate Davi. Ele amava Davi. Joabe o amava. Tanto porque Davi era seu rei. Segundo, Davi era seu primo. Era primo legítimo. Eles eram primos. Ele o amava, mas Davi não. Davi diz, eu amo a minha outra família, mas eu não amo a família de Joabe. Porque Davi, irmão, Davi, ele sabia que Joabe amava, mas Davi não amava Joabe como Joabe amava Davi. Porque Davi tinha raiva de um espírito. Davi, tendo um homem, segundo o coração de Deus, ele nunca vai amar uma pessoa que tem esse espírito atuante. Então Davi percebia da Joabe. É tanto que quando ele vai morrer, ele diz, Salomão, meu filho, eu vou te dar um conselho.
quando eu descer na tomba, no dia que eu morrer, faz um pedido para mim. O que, meu pai? Salomão, por favor, mate Joabe também. Não deixe Joabe vivo. Não deixe. No dia que eu morrer, mate Joabe. Porque eu sou o rei. Joabe me ama. E muitas vezes Joabe me fez sofrer. Se ele ficar vivo, você vai sofrer. Então, no dia que eu morrer, mate Joabe. Ele tem um espírito independente. Então, a Bíblia diz que ele vai fazer... Davi quer que Salomão reine. O que ele vai fazer? Ele não aceita. Não quero que Salomão seja meu rei. O que eu vou chamar Adonias, porque Adonias, vou fazer reinar Adonias, porque Adonias é quem deve ser o rei. Ou seja, a pessoa, ele quer tomar decisão por Deus e por Davi, dizendo ele que Davi já estava velho e que Davi não estava na direção de Deus, irmãos. Um líder pode estar velho, pode estar caduco, pode estar doente, mas sempre estará na direção de Deus. Glória a Deus. Sempre estará, não tem jeito, sempre vai estar na direção de Deus. Abra sua Bíblia, nós vamos ver o que foi que Joabe imaginou. Livro de 1 Reis, capítulo número 1, versículo 17 em diante. Então, e tinha entendimento com Joabe, filho de Zurias, eu não coloquei todo o texto, só resumido, filho de Zurias, e com Abiatar, o sacerdote, os quais se ajuntavam, seguindo Adonias. Perceba o que Joabe fez. Joabe chamou Joabe, filho de Zurias. Ele fez Abiatar, o sacerdote, criar um espírito. Ele influenciou Abiatar, o sacerdote. Pega Abiatar e depois vai pegar Adonias. Porém Zadok, olha o que aconteceu no versículo em seguida. Porém Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, o rei, e os poderosos que Davi tinha, não estavam com Adonias. E matou Adonias ovelhas e vacas e animais, e cevados, junto à pedra de Zelote, que estava perto da fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, e seus servos e rei. Porém Natã, o profeta, e a Benaia, e aos poderosos, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Então falou Natã a Betseba, mãe de Salomão, dizendo: não ouviste que Adonias, filho de Agi, reina, e que o nosso senhor Davi não sabes? Está fazendo tudo por trás das costas de Davi. Não sabes? Vamos continuar. Vem, pois, agora, e deixa-me te dar um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão, teu filho. Vai e chega-se ao rei, e diz-lhe: não juraste tu, rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: certamente o teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Glória a Deus. A história continua. Quem começou tudo isso foi Joabe. Porque Joabe cheio desse espírito maligno, ele vai tentar agora fazer Adonias reinar no lugar de Salomão, passando por cima da autoridade de Davi, passando por cima da autoridade de Deus, e não cumprindo os propósitos, porque eu disse que escolheria um de Davi para edificar o templo. Esse homem não poderia ser outro homem a não ser Salomão, porque embora tenha nascido de um adultério, Deus mesmo assim o escolheu, mesmo assim Deus chamou. Amém? Pode cortar essa daí para nós.